Olá, meus amores do nono, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar a semelhança, tá? Exatamente, mais especificamente semelhança de triângulos, tá bom? Vamos lá. Então, nesse capítulo, ele começa com semelhança. Ele fala assim: na matemática, quando estamos falando de semelhança de formas geométricas, focamos em duas características principais. Não falou de semelhanças de formas geométricas, tem duas características principais. Quais são elas? Medida dos lados e os ângulos internos. Por exemplo, veja as figuras a seguir. Então, ele colocou aqui essas duas figuras nessa malha. Então, se a gente analisar bem aqui, ó, o lado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse lado, digamos, tem 8 centímetros. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando os quadradinhos, tá? 6. E aqui nessa figura aqui, ó, vamos ter 1, 2, 3, 4. E aqui vamos ter 1, 2, 3. Gente, só pelas medidas a gente não precisa nem calcular. Esse lado aqui, ó, referente a 8, ele está proporcional aqui a esse lado 4. E esse 6 está proporcional o quê? A 3. Por que eles são semelhantes? Porque as medidas dos lados, elas são o quê? Proporcionais entre si. Elas vão ter a mesma proporção. Possui a mesma proporção. 8 para 4, 6 para 3, vai possuir a mesma proporção. Então, quando a gente fala de semelhança, tá? Semelhança de figuras, a gente tem que analisar justamente a questão dos lados, as medidas dos lados serem proporcionais e também a medida dos ângulos internos, como aqui é o caso dessas duas figuras aqui na malha quadriculada, que a gente vai se basear pelos lados que são proporcionais, tá bom? Só um momento que eu vou pegar aqui o apagador para a gente ir para a próxima. Semelhança de triângulo, ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, ó, eu tenho a semelhança de triângulos. Fala o seguinte: observe os triângulos ABC, e o triângulo é como se fosse esse tracinho, como se fosse um triângulo simétrico, entendeu? Tipo genérico, digamos assim. E A, esse tracinho que é tipo apóstrofo, B e C, a seguir. Então, eu tenho A, B, C, e eu tenho esse A, B, C aqui, tipo genérico, digamos assim. A gente vai comparar. Se analisarmos os ângulos internos dos triângulos, podemos notar que os ângulos internos, aqui eu tenho 70 e aqui eu tenho 30 graus. Aqui eu também tenho 70 e aqui eu também tenho 30 graus. Então, se a gente analisar esses ângulos, o que a gente pode notar? Que o ângulo ABC e o ângulo ABC genérico, eles são o quê? Congruentes, são iguais. Então, aqui eu tenho 70, aqui também B vai ser 70. C é 30, C também vai ser 30. Então, eles são congruentes. Primeira coisa que a gente observa. A segunda, os ângulos ACB, ó, ACB, e o ângulo ACB também do triângulo genérico, eles são congruentes. Portanto, podemos concluir que os ângulos BAC e BAC do segundo triângulo são também congruentes. O que é que ele está querendo dizer? Se aqui é 70 e aqui é 70, esse valor é 30 e aqui também é 30, a gente pode concluir que o ângulo A também vai ser igual, vai ser congruente a também esse ângulo aqui genérico, né? Esse A genérico do segundo triângulo. Se B é igual, C é igual, A também será igual. Os ângulos internos do triângulo ABC e do triângulo ABC, né, do segundo, são congruentes. Portanto, os lados opostos aos ângulos congruentes são proporcionais, o que torna esse triângulo semelhante. Se os três ângulos são iguais, os lados opostos aos ângulos, eles são proporcionais. Ou seja, eles vão ter a mesma proporção, logo classifica esses dois triângulos como triângulos semelhantes. Denotamos essa relação da seguinte forma: o triângulo ABC e o outro triângulo ABC, o segundo lado. De modo geral, podemos dizer, se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. Ou seja, você pegou dois triângulos lá
e você analisou que ele tem duas medidas iguais de ângulos, como a gente acabou de ver aqui, ó, 70, 70, 30 e 30, a gente conclui que esses dois triângulos, eles são o quê? Semelhantes. Também temos que dois triângulos semelhantes têm todos os ângulos congruentes. Pela questão lá que a gente acabou de ver, se B e C são iguais, A também vai ser. Até pela questão do que, gente? A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a quanto? A 180. Então, se aqui eu tenho 70 e 30, fecho 100. Para completar o 180, A vai valer quanto? 80. Aqui do mesmo jeito, se é 70 e 30, 70 mais 30, 100. Para fechar o 180, A será 80. Logo, A será igual a A do segundo triângulo. Ok? É isso que ele resume, tá bom? Quando dois triângulos são semelhantes, os lados opostos aos ângulos congruentes são denominados homólogos ou lados correspondentes. Os triângulos a seguir são semelhantes e, portanto, têm lados homólogos. Então, aqui ele tem o triângulo A, B, C, e aqui eu tenho um triângulo genérico, digamos assim, A, B e C. Aí ele traz o quê, ó? Que o segmento BC, ó, esse segmento aqui, ó, BC e BC, que é oposto aos ângulos A. Eu tenho AC e o genérico, né, ó, AC e AC, que é oposto o quê? Aos ângulos B. E eu tenho o AB, AB, que vai ser oposto ao ângulo C. Propriedades. Se dois triângulos são semelhantes, os lados de um têm a mesma proporção ao lado homólogo do outro. Então, vamos lá prestar atenção, o que ele está querendo dizer. Eu tenho aqui, ó, A, B, C, é bem simples, tá, gente? Essa questão de triângulo, a gente tem que aprender mais a questão das teorias e das propriedades. Aprendeu teoria e propriedade, a gente desenrola qualquer questão. A, B e C, genérico. Então, ele fala aqui, o triângulo ABC, e esse que é semelhante a esse triângulo ABC, se eles são semelhantes, eles vão ter essa relação, ó. AB, querem dizer isso, ó. Tenho esses dois triângulos e eles são semelhantes. Então, se eu pegar o segmento AB e dividir por este AB, será igual, o mesmo resultado, que eu pegar o BC e dividir por esse segmento BC, que será igual a esse AC dividido pelo esse lado aqui, AC desse triângulo. Então, a proporção será o quê? Igual dos lados, porque eles são semelhantes. Dentro disso, ele traz o teorema fundamental da semelhança. Toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos, determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro. Então, como é que a senhora acabou de falar? Eu tenho aqui esse triângulo A, B e C. E nesse triângulo eu tracei uma reta paralela ao lado BC. Reta paralela é aquela reta que sempre vai estar ao lado. Eles nunca vão ter um ponto comum. Sempre vai caminhar um do lado do outro, tá? Então aqui, ó, essa é a reta paralela ao lado BC. Quando eu traço essa reta paralela, tocando aqui M no ponto M e no ponto N, eu construo um triângulo semelhante ao original, ou seja, ABC, ele é semelhante a AMN, ok? É isso que o teorema está querendo falar, ó. Ou seja, temos a reta R paralela ao lado BC, intersectando o lado AB em M e o lado AC em N. Os triângulos AMN e ABC são, portanto, semelhantes, ok? Então, eu tenho aqui o triângulo original, digamos assim, que é o ABC, o triângulo original, ABC. E quando eu traço essa reta aqui, paralela ao lado BC, tocando o ponto M e tocando o ponto N, eu vou formar esse triângulo aqui, ó, AMN, e esse triângulo que é formado, ele é semelhante ao ABC, o triângulo ABC, AMN. Esse é o teorema fundamental da semelhança. Entendido? Vamos lá. Continuando.
Então, dentro dessa questão de semelhança de triângulo, a gente vai ter 3 casos, tá? Como a gente pode, assim, definir que esses 2 triângulos, eles são semelhantes. Tem 3 casos. O primeiro, a gente fala que é representado pelo AA, né? AA, que é ângulo-ângulo. Se 2 triângulos têm 2 ângulos respectivamente congruentes, então eles são semelhantes. Então você analisou, viu 2 triângulos, tem 2 ângulos que são congruentes, que são iguais, são semelhantes. Primeiro caso, ângulo-ângulo. Então ele traz aqui, ó, o triângulo ABC e esse triângulo aqui PMN, ok? Então eu tenho um ângulo de 90 graus e um ângulo de 40 graus. No PMN eu também tenho um ângulo de 90 graus e também tenho um ângulo de 40 graus. Então, veio o primeiro caso, ângulo-ângulo. Tem 2 ângulos iguais? Sim. 90, 90, 40, 40. Então, eles são semelhantes. Então, ele só fala aqui, ó, CAB e PMN são congruentes e CBA e PMN são congruentes. Então, os 2 triângulos também são semelhantes. Como consequência, podemos garantir que ACB, ó, AC e B e MPN são congruentes. Assim, temos que AB dividido por MN é igual a AC dividido por quem? Por MNP, que é igual a BC, segmento BC, por MP. Gente, a gente vai só comparar os lados, tá? Que é justamente a proporção. Esse lado aqui, ó, com esse. CB com PM e AB com MN. Compara os lados que são semelhantes, tá? Que tem a relação, né? Que eu posso relacionar, ok? Segundo caso. O segundo caso é LAL. Lado, ângulo, lado. Fala o quê? Se 2 triângulos têm 2 lados correspondentes com medidas proporcionais e os ângulos por ele compreendido têm a mesma medida, então eles são semelhantes. Então, lado, ângulo, lado. Tem 2 lados que são proporcionais, são semelhantes, e o ângulo que está compreendido entre esses 2 lados, se forem iguais, eles são semelhantes. Pelo segundo caso, que é lado, ângulo, lado. Então, ele traz aqui um exemplo. Ó. Eu tenho ABC e eu tenho SPR. Aqui eu tenho 5 e aqui 10, 4 e 8. Então, se a gente analisar, ó, 4 dividido por 5, 2. Perdão, 10 dividido por 5, 2. 8 dividido por 4, 2. Tem a mesma proporção, ó. 10 dividido por 5, 2. 8 dividido por 4, 2. Então, esses 2 lados têm a mesma proporção, são semelhantes. Só que, para ser semelhante, o ângulo compreendido entre esses 2 lados tem que ser igual. Aí você analisa, ó. Esse lado aqui eu tenho 53 graus. E esse lado aqui também eu tenho 53 graus. Então, 2 lados proporcionais e o ângulo que está compreendido entre eles 2 são iguais, são congruentes? Então, os 2 triângulos são o quê? Semelhantes. Ok? Aí ele fala, como consequência, podemos garantir que a medida de CAB é igual à medida de RSP, que é igual à medida de ABC. Ok? Então, ele traz essa proporção. SR sobre AC, ó, SR sobre AC, é justamente o que eu fiz, ó, 10 dividido por 5. Esse lado aqui que mede 10 e esse lado que mede 5. É igual a 10 sobre 5, que é igual a 2. Resultado. Que é a mesma coisa que eu pegar aqui esse segundo lado, RP, que vai medir 8 centímetros, e o CB, ou BC, que mede 4, e for fazer a proporção, que é o 8 dividido por 4, 2, vai ter a mesma proporção. Ele está só denotando isso para vocês, tá bom? Então, é basicamente isso. 2 lados congruentes e o ângulo compreendido no meio for igual, esse triângulo é semelhante. E o último caso, que é o terceiro caso, que é lado, lado, lado. Mais simples, gente. Se 2 triângulos têm os 3 lados correspondentes com medidas proporcionais, então eles são semelhantes. Então, se você pegar 2 triângulos e os 3 lados são proporcionais, eles são semelhantes. Exemplo,
Ele pegou aqui, ó, 2,5, 3,2 e 4. 5, 6,4 e 8. Tenho dois triângulos, ABC, MNP. Como é que eu sei que eles são proporcionais? Eu faço a divisão, ó. Pega aqui o maior. Esse lado aqui, ó, N, ele tá para quem? Para A, B. Então, MN vale quanto? 5. E o lado AB vale quanto? 2,5. Tem que ser igual a esse lado aqui, ó, MP, 6,4. E ele está correspondente a quem? A AC, que é 3,2. E tem que ser igual aqui, ó, NP é 8. E ele está correspondente a quem, ó? A BC, que é 4. São proporcionais? A gente faz a divisão. 5 dividido por 2,5 é quanto? 2. 6,4 dividido por 3,2? 2. E 8 dividido por 4? 2. 2 é igual a 2, que é igual a 2? Sim. Então, eles são o quê? Proporcionais. Se são proporcionais, são semelhantes. Como este caso, ele traz a questão dos três lados ser proporcionais, é o terceiro caso. Lado, lado, lado. São proporcionais, logo são semelhantes. Tias, por exemplo, se eu botasse aqui, ó, só um exemplo, tá? Eu sei que 5 dividido por 2,5 é 2, eu sei. Mas se eu pegasse aqui, vamos supor, 5 dividido por 2,5 é 3. É um exemplo. Aí você analisa. Aqui deu 3, 2 e 2. Vai ser semelhante? Não. Tem que ser proporcional os três lados para ele se encaixar aqui no terceiro caso, de lado, lado, lado. Ok? Então, gente, basicamente é isso. Esse capítulo ele traz mais a questão da teoria, de você saber os lados, a congruência, a semelhança, de entender os casos de semelhança, tá? Então, a gente tem que entender mais e focar na questão da teoria. A gente encerra o nosso capítulo aqui. O conteúdo que teria que ser abordado é basicamente isso, semelhança de triângulos. A partir do momento que vocês forem resolvendo as questões, esses conteúdos, essas teorias, elas vão ficar mais claras na mente de vocês e vão ver que depois vai ser bem fácil identificar todas as propriedades, tá? Que é basicamente a mesma coisa em tudo. Então, eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.